Bom, gente, hoje eu volto aqui para fazer mais um vídeo que foi decidido por enquete no Instagram. Se tu ainda não me segue lá, tá sempre aqui na descrição. É lá que eu jogo no ar assim o que vocês querem ver, né, para os vídeos. A gente faz lá a votação da enquete, etc. E, bom, eu tinha perguntado se vocês queriam saber sobre complexo de Édipo ou os sonhos, né, dentro da psicologia, da psicanálise do Freud. E deu sonhos. Então, hoje eu venho aqui explicar o que é o sonho segundo a psicanálise freudiana. Antes da gente entrar propriamente nos sonhos, tem que ficar claro uma coisa que é essencial para o entendimento do assunto de hoje, que é o seguinte: a psique humana ela é dividida em três, tá? Ela é dividida em ego, superego e id, ou consciente, subconsciente, ou pré-consciente e inconsciente, tá? Isso aqui tem que ficar claro, porque, óbvio que isso aqui eu estou me referindo à psicanálise do Freud. O Freud dividiu assim, e a teoria do sonho que eu estou conversando aqui com vocês hoje é a do Freud, tá bom? Então, bom, o ego, que é o consciente, ele é o choque com a realidade, é o estar consciente, é o estado de vigília, é o saber o que está acontecendo, né? O pré-consciente, ele é uma... Como é que eu posso explicar para vocês? É como se fosse uma catraca. E nessa catraca só passa para o inconsciente, aliás, só passa para o consciente aquilo que ele achar certo. Ou seja, como se fosse uma consciência moral que divide. A catraca está no meio, do lado de cá está o inconsciente, do lado de lá está o consciente. Só passa para o lado de cá, do consciente, aquilo que a catraca deixa. Tá? Então eu espero que tenha ficado claro isso, porque eu tentei fazer uma explicação meio didática para, né, para facilitar o entendimento, mas é um pouco complicado, porque o pré-consciente é uma espécie de consciência moral. Tá? É aquilo que, por exemplo, é o pré-consciente que vai reprimir o desejo involuntário, o desejo proibido, digamos, né? As coisas que são proibidas, as coisas que não são aceitas, que não são bem vistas pela sociedade, às vezes por você mesmo, né? Essas coisas o pré-consciente reprime do lado do inconsciente. Isso que é o inconsciente, né? O inconsciente é onde vão ali se localizar é, a gama de coisas proibidas, assim, o lado escuro da lua, sabe? A parte de baixo do iceberg, onde tudo que tá de ruim, ou seja, as coisas que não são bem aceitas, que não são bem vistas, tá tudo ali. Desejo de, às vezes tem desejo, sei lá, de matar alguém, desejo de fazer sexo com uma pessoa que tu não pode fazer sexo. Então tem toda essa relação de probidade, essa relação de coisas que para a sociedade e para ti próprio são mal vistas, então tu reprime, certo? Bom, mas o que isso tem a ver propriamente com o sonho? Tá, eu vou tentar fazer uma explicação um pouco didática, que é o seguinte: é como se, voltando naquela explicação, que o pré-consciente fosse uma catraca. Agora a gente vai imaginar o pré-consciente como sendo um grande portão de um castelo, certo? O lado de dentro do castelo é o consciente. O lado de fora do castelo é o inconsciente. E supomos então ali que está havendo uma guerra. Esse castelo, o consciente, ele está em guerra com outro castelo. Né? Daí tem aquela guerra de cavaleiros ali, uma coisa meio medieval. E esse castelo, que é o consciente, ele está sendo atacado o tempo inteiro. Esse exército que está atacando o inconsciente, ele quer entrar, né, do castelo, ele quer tá atacando o consciente, ele quer entrar do lado de dentro do castelo para destruir por dentro, né? Uma coisa meio cavalo de Troia, entende? Então o portão é o pré-consciente, ele está segurando o exército do lado de fora, tá? Então assim, esses soldados que estão querendo entrar, eles são o inconsciente. Então a gente vai imaginar esses soldados como sendo os desejos reprimidos, né? Como sendo muitas vezes uma raiva que tu tem que reprimir, que tu não pode sair esbravejando, e tu não pode sair na rua fazendo o que tu quiser, né? Porque tem uma ordem moral, uma ordem ética que a gente segue quando sai para lado de fora, até dentro da casa da gente mesmo, com a família, a gente segue uma ordem, uma moral, uma ética, né? Então assim, a gente segue uns preceitos que muitas vezes não é os preceitos do inconsciente, porque o inconsciente ele está querendo resolver os problemas dele sem pensar, entendeu? Ele quer gozar de tudo que ele pode, entende? É a libido, aquela força esmagadora, uma energia esmagadora do inconsciente, que é uma energia sexual, né? Mas entendendo por sexual não o ato do coito, né? Então isso aqui é inclusive uma coisa muito interessante do Freud, porque muitas vezes a gente fala que o Freud só fala de sexo, mas não, porque a sexualidade para Freud não se resume ao ato. Sexualidade é uma gama de coisas e que não vem ao caso hoje, mas que fique claro isso, porque isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente cria um preconceito em cima do Freud. Mas então, como que os soldados vão conseguir entrar no castelo?
Porque tem um portão muito grande, eles não conseguem quebrar o portão. Isso é no estado de vigília, tá bom? Eles não conseguem entrar pro lado de dentro quando a gente está acordado, quando a gente está no estado de vigília. Então vocês já imaginaram mais ou menos que quando a gente dorme, esse portão ele é afrouxado, entende? Esse portão ele é meio entreaberto assim, e algumas coisinhas conseguem entrar pro lado de dentro, como se fosse realmente, literalmente um cavalo de Troia, entende? E agora vem a pergunta: o que acontece então quando esses minis cavalos de Troias conseguem entrar de fininho dentro do castelo? Tá? Eles vão destruir o castelo? Não, não é isso que eles vão fazer. Mas eles vão tentar mostrar para o consciente, ou seja, eles vão tentar mostrar pro castelo, pro lado interno do castelo, o que eles querem, qual que é o objetivo deles. Então agora a gente metamorfoseia essa nossa ilustração na realidade. Então, quando o inconsciente, no ato do consciente ele desligar no sono, né? Quando o consciente ele desliga, o pré-consciente ele fica meio acordado, meio entreaberto, como o portão, né? Então algumas coisas do inconsciente conseguem passar, porque ele já não está 100% acordado, o pré-consciente, reprimindo o tempo inteiro o inconsciente, então algumas coisas passam, né? E o sonho é justamente isso. Quando alguns desejos, algumas coisas que antes eram obscuras, né, porque a gente não tinha acesso, o inconsciente a gente não tem acesso, ele consegue de alguma forma se manifestar, que é o sonho, certo? Só que como ele se manifesta? Ele se manifesta literalmente como ele quer. Ele, por exemplo, se tu quer, sei lá, matar alguém, e uma pessoa, tu quer matar o teu primo na praia, sei lá. Tu tá fazendo um plano mirabolante. O teu sonho, mas tu reprime, né? Digamos então que tu reprime. Tu não quer, tu não pode. Tu sabe que tu não pode matar teu primo, certo? Então, o que que o sonho ele vai fazer? E tu vai sonhar que tu tá matando teu primo na praia? Não, não necessariamente. O que normalmente acontece, e isso é o sonho, por isso que muitas vezes a gente acha que o sonho é muito louco, porque não tem nada a ver com nada, é porque ele se transforma numa puta de uma simbologia. Muitos símbolos, entende? Então, para entender o sonho, a gente teria que desvincular ele daquilo que ele é, na totalidade do sonho, e pegar cada aspecto, cada momento, cada parte dele, as pessoas que aparecem, o momento, o clima, como que tudo se desenvolve e fazer uma tradução, traduzir aquilo para o que eu entendo, né, no caso a pessoa que está sendo analisada, vamos supor que eu estou sendo analisado pelo psicanalista, então pelo que eu entendo, pelos aqueles signos que estão ali. E quando ele se traduz de signo para alguma coisa latente, aliás, para uma coisa manifesta, então aí a gente consegue fazer a interpretação do sonho. Para isso ficar um pouco mais claro, o Freud ele faz uma explicação que é o seguinte: existem dois tipos de pensamentos nesse mundo aí do sonho, que é o pensamento manifesto e o pensamento latente, certo? O pensamento manifesto é aquilo que tu vê, tipo assim, no sonho. Sabe que quando a gente sonha e a gente acorda e fala, meu Deus do céu, o que foi isso que eu sonhei, sabe? Umas coisas que não tem nada a ver, uma loucura. Inclusive tem um monte de meme engraçado no Instagram, tipo assim, a frase do psicólogo, todo sonho tem significação. Aí embaixo tem um vídeo de um sonho muito louco, umas coisas que não tem nada a ver, sabe? Então, isso é o pensamento manifesto. É aquilo que eu vejo, é aquele filminho que eu vejo, é o pensamento manifesto. O latente é aquele que está por trás. E o latente é o inconsciente mesmo. É tipo assim, se tu quer matar teu primo na praia, esse é o latente. Só que ele pode, sei lá, e o manifesto é, sei lá, tu pulando corda. Sabe? Umas coisas nada a ver. Que daí fica a cargo do psicanalista fazer a interpretação, certo? Mas existe essa separação entre os dois. Bom, gente, eu vou, para finalizar o vídeo, eu vou usar um exemplo, inclusive, que é muito legal, que um exemplo de um sonho que para quem já leu a interpretação dos sonhos do Freud vai lembrar, porque é um sonho que ele usa de exemplo ali em algum momento do livro, que é de uma paciente que ele teve, e é o seguinte, é um sonho meio louco, que eu vou dar uma resumida, não vou explicar nos detalhes, assim, mas é assim, a moça sonha que ela encontra a filha morta dentro de uma caixa. E aí, na interpretação, o Freud ele diz ali que no dia anterior, óbvio que ele faz toda uma análise, depois ele junta lá na interpretação, né? Então, ele diz ali que ela, a sonhadora, no dia anterior do sonho, ela estava num jantar de amigos, e lembrando que eles estavam na Áustria,
Então o idioma deles era alemão, tá bom? Eles estavam em um jantar, ela, o marido e um casal de amigos. Eles estavam ali conversando sobre a tradução da palavra caixa do alemão para o americano. No americano fica box. Só que se a gente traduz do inglês box para o alemão, dá numa palavra meio vulgar, que pode tanto designar caixa, em alemão, como também uma forma vulgar de se referir ao órgão genital feminino, certo? A gente tem algumas palavras no português que a gente entende, mas eu não vou usar de exemplo aqui. Mas assim, se vocês fizerem um exercício de pensamento, vocês vão saber que existem muitas palavras que significam tanto uma coisa quanto um órgão, vulgarmente, né? Significam vulgarmente um órgão genital do homem ou da mulher, certo? Então eles estavam conversando nesse jantar sobre essa tradução da palavra. E bom, então daí tem isso, porque né, quando a gente lê a interpretação dos sonhos, o Freud deixa claro como o sonho ele tem influência do dia que precedeu a noite do sonho. Então a gente tem muitas influências desse dia principalmente. Então essa é a influência do dia anterior, certo? E ele também lembra que durante, óbvio que isso dele descobriu durante a análise, né? Que a moça que teve o sonho ali, quando ela estava grávida da filha, ela ficou grávida muito jovem e ela não queria a filha, certo? E ela tinha, de vez em quando ela dava alguns surtos, ela ficava muito brava com o marido, e numa dessas ela ficou muito irritada com o marido, numa briga, e ela estava grávida, e num acesso de fúria ela começou a socar a barriga, com o intuito, né, de matar o feto, a menina que estava para nascer. Então, daí o Freud fez essa análise, eu não vou entrar em muitos detalhes, como eu disse, mas ele juntou todas essas evidências que ele conseguiu, que faziam sentido na cabeça dele, e viu que o sonho ele não era nada mais, nada menos do que um desejo reprimido que ela teve naquela época de não ter a filha, entende? Então a caixa, né, que tem a influência da palavra traduzida para o alemão, que daria num órgão genital feminino, e a filha morta dentro, certo? Então, veio como é uma coisa muito louca e como muitas vezes o sonho, ele é muito... E esse, inclusive, é uma coisa meio auto-intuitiva, esse sonho em si, porque tem uma caixa, uma filha morta, e a gente consegue meio que deduzir, né? Não precisa ser muito profissional. Agora, tem uns sonhos que é uma loucura, a gente sabe, né? Da própria experiência pessoal, a gente, de vez em quando, tem uns sonhos que não faz sentido nenhum. E, bom, a psicanálise, inclusive, é uma das minhas paixões. Eu amo psicanálise porque é uma coisa que é muito investigativa e eu acho isso demais. E, bom, eu espero que tenha ficado claro esse assunto de hoje. E, bom, não se assustem com o sonho, com a psique humana, na verdade é muito legal. E se tu criou curiosidade em estudar o sonho, leia a interpretação dos sonhos do Freud. Não é um livro difícil, não precisa de um entendimento prévio sobre as coisas. Na verdade, ele vai explicando direitinho, passo a passo, não fica nada complicado. Óbvio que depois que tu lê o livro, tu não vai sair interpretando os sonhos das pessoas. Tu pode até ter uma ideia mais ou menos, né? Mas assim, o processo de interpretação é um processo longo, é uma terapia, né? Então a gente tem que conhecer a infância da pessoa, tem que conhecer a pessoa inteira e ter formação, obviamente, né? O principal é ter formação em psicanálise. E, bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Não se esquece aí de comentar se ficou alguma dúvida e também fazer perguntas para mim. Como eu disse, eu queria juntar aí umas perguntas do pessoal e responder todas em um vídeo só. Então, se tem alguma curiosidade, só deixa aqui nos comentários. Não se esquece também de curtir, se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito. E para mais enquetes que eu faço no meu Instagram, ele está aqui na descrição. Só ir lá me seguir. Espero você lá, tá bom? Obrigadão, gente. Até uma próxima.